Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Então é sempre com muita satisfação, com muita alegria que vamos iniciar a nossa palestra, que nós veiculamos semanalmente no YouTube e no Facebook. Lembrando que as nossas estreias são sempre às segundas-feiras, mas fica gravado lá no conteúdo da nossa página. Então, sempre com muita alegria que vamos dar continuidade às nossas reflexões, aos nossos aprendizados. Então, convido a todos a fechar os olhos, a agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por mais uma oportunidade de aprendizado e que possamos sempre colocar em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, antes de nós darmos início à nossa reflexão, vale a pena aqui lembrar aqueles que ainda não sabem, que depois da pandemia, agora nós retornamos às nossas palestras presenciais também. Então, além desse nosso conteúdo disponibilizado no YouTube e no Facebook, nós temos as nossas palestras presenciais, que são às quartas-feiras e aos sábados. Nós colocamos aí a partir das 19 horas, porque às 19 horas em ponto, nós iniciamos a nossa palestra. Então é sempre importante chegar uns 10, 15 minutinhos antes. A nossa palestra tem uma duração de 40 minutos, mais ou menos 20 minutos de leitura das psicografias e depois vocês descem para o tratamento médico espiritual. Tá bom, meus irmãos? Então hoje, dando continuidade ao nosso estudo do livro Busque e Acharás, salvo engano, esse é o último capítulo do nosso livro. Nós vamos iniciar outra obra na próxima semana. E hoje o tema é vacinas da alma. Então eu vou me ausentar por alguns instantes e ficará na tela somente o texto do livro para nós lermos juntos, tá bom? Vacinas da alma. Foi ditado pelo espírito André Luiz. Não permita o seu modo de falar se transforme em agressão. Ao falar, evite comentários ou imagens contrárias ao bem. Trazer assuntos infelizes à conversação, lamentando ocorrências que já se foram, é requisitar a poeira de caminhos já superados, complicando paisagens alheias. Atacar alguém será destruir hoje o nosso provável benfeitor de amanhã. Não exagere sintomas ou deficiências com os fracos ou doentes, porque isso virá fazê-los mais doentes e mais fracos. Na base da esperança e bondade, não existe quem não possa ajudar conversando. Da mente aos lábios, temos um trajeto controlável para as nossas manifestações. Por isso, tão logo a ideia negativa nos alcance a cabeça, arredemo-la, porque um pensamento pode ser substituído de imediato no silêncio do espírito. Mas a palavra solta é sempre um instrumento ativo em circulação. Aí André Luiz fez questão de colocar para nós uma frase bem impactante. A morte de um homem começa no instante em que ele desiste de aprender. Olha só, meus irmãos, os ensinamentos que nós tivemos hoje na lição de André Luiz. Porque nós temos que dosar não só as nossas palavras, mas dosar os nossos pensamentos. Olha só o exemplo aqui, desse irmão proferindo palavras. Então tudo, meus irmãos, tudo à nossa volta, tudo que fazemos ou pensamos tem energias e vibrações. Cada vibração que emitimos ao universo volta, em consonância com a lei, lógico, de causa e efeito, meus irmãos. Então, desta forma, é evidente que nossas palavras, geradas pelos nossos pensamentos, são carregadas de energia.
Energia que voltam para nós de maneira positiva ou de maneira negativa. Assim, meus irmãos, assim a doutrina espírita nos ensina que devemos pensar muito antes de falarmos. Agimos mais com a razão do que com a emoção. Que quando nós agimos mais com a razão, nós pensamos antes de proferir as palavras. É claro, né, nós estamos falando, né, que a doutrina espírita ensina que devemos pensar muito antes de falarmos. É claro, sobre esta forma de às vezes proferirmos palavras, às vezes que se nós pensássemos antes, nós não teríamos proferido. Então, meus irmãos, por meio das palavras, nós materializamos, então, nós materializamos a nossa realidade. Ou seja, o pensamento cria, a palavra potencializa e a materialização cria força para que tudo aconteça. Olha só. Primeiro o nosso pensamento cria, a palavra vai potencializar e a materialização cria tudo. Cria essa força que tudo aconteça. Isso é real para que tudo nos cerca, desde as plantas, os animais, as crianças, principalmente nós mesmos, todos nós então captamos essa energia. Por isso, meus irmãos, que eu trouxe para vocês esse trecho do capítulo 23 dessa obra bonita, Respostas da Vida, também de André Luiz. Olha só a força do pensamento, meus irmãos. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição. A condição, então, produz o efeito. E o efeito cria o destino, como eu já disse, né, em outras palavras para vocês anteriormente agora. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Ele ainda continua. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Imagine a sua existência como seja, como deva ser, e trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino carregarão de volta a você tudo aquilo que você pense. Nesta verdade, encontramos tudo o que se relacione conosco, tanto o que se refere ao bem e quanto o que se refere ao mal. Olha só, às vezes proferimos maus pensamentos, né? Palavras pessimistas, né? Como aqui nós estamos aqui colocando para vocês nesse exemplo, né? Então nós podemos entender, então nesse caso, que às vezes preferimos, não preferimos, mas proferimos palavras pessimistas. Não é que é preferência, às vezes sem pensar, né? Tem uma questão de hábito, né? Às vezes criamos hábito, né, de proferirmos palavras pessimistas. Quando nós perguntamos, como é que você está? Ao invés de falar, não, estou bem, está difícil, nossa, está muito difícil. Não, infelizmente, nós temos esse hábito de proferirmos palavras pessimistas. Palavras pessimistas que têm, às vezes, conotação de dúvida, crítica, raiva, como esse exemplo, julgamento e até maldições. Então, com tudo isso, toda essa negatividade, nós vamos atrair energias semelhantes. Vamos atrair sombras e enfermidades que atrasarão o progresso da nossa vida e trarão, infelizmente, até doenças espirituais que podem refletir em nosso corpo físico, nos fazendo então adoecer. E nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque as palavras têm esse poder de intenção.
E dessa forma, tudo que dizemos, né, foi em algum momento ou previamente pensado, né, ou se pensamos, damos a ela o quê? Damos a ela força e contribuímos energeticamente para que ela se concretize e se materialize. Olha só a responsabilidade quando nós proferimos algumas palavras. Então, meus irmãos, mesmo quando falamos algo até de brincadeira, com tom de brincadeira, ou com intenção até, né, de machucar o outro, ou de forma até sarcástica, para que o outro, né, ou alguém entenda o recado maldoso, atrairemos para nós essas energias semelhantes. Então, nesse mesmo livro, né, Respostas da Vida, no outro capítulo 36, né, com o título Reclamações. Olha só. Aprendamos a evitar reclamações para não agravar dificuldades, perante situações de que a corrigenda se faça realmente necessária. Entregue as circunstâncias aos responsáveis pela orientação delas. Então, se você achou o ponto nevrálgico de alguma crise, terá encontrado lugar onde o proveito geral lhe pede auxílio, procurando retificar algum erro. E vale mais o seu conhecimento do bem do que o seu conhecimento do mal. Resguardando a harmonia de todos, imagine-se na condição da pessoa em que você pretende colocar o seu problema. Reflita nas tribulações em que provavelmente estará atravessando a criatura a quem deseja apresentar a sua crítica. Olha só. Então nós estamos falando então de reclamação. Olha aqui o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né? Sobre a reclamação, quando reclamamos. Então as reclamações, né, às vezes podem influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Mas ao reclamar da vida, do trabalho, do dia a dia, de alguém, bem como falar mal de si ou dos outros, qualquer coisa de conotação negativa, como nós estamos vendo aqui nessa imagem, cria-se o quê? Energias pesadas sobre o que foi então emitido. Então, quando compreendemos essa realidade, é preciso que passemos a empregar as palavras certas no momento certo, visando o quê? Atrair pensamentos e energias mais positivas, meus irmãos. Coloquei aqui essa imagem, né, dessa torre da igreja. Tem uma história muito interessante, que acho que alguns de vocês já conhecem. Ainda mais hoje em dia, né, dessa questão de proferir palavras, dessa questão de falar mal das pessoas, caluniar, né, a calúnia, a difamação, difamar alguém, é um negócio muito grave. E com as redes sociais, às vezes as pessoas acabam fazendo isso e depois fica difícil uma retratação. Então, tem um exemplo numa região, né, onde uma pessoa foi lá confidenciar com o padre e disse para o padre: olha, eu caluniei, eu injuriei, eu difamei uma pessoa e depois eu fui verificar e foi injustamente. Estou aqui arrependido, eu queria, né, pedir perdão, eu estou com a minha consciência pesada e eu vim conversar com você, com o senhor, né, com o padre. Aí o padre conversou, orientou, né, deixou ela um pouco mais calma e depois falou o seguinte: olha, aproveitando que você está aqui, você não quer ajudar aqui e limpar aqui o nosso pátio aqui, né, o nosso gramado que está cheio de folhas secas agora com a mudança de estação, limpar para nós e colocar no saco? Aí prontamente a pessoa, lógico, se colocou à disposição e realizou o trabalho. Chegou no final do dia, ela chegou para o padre e falou: olha, recolhi tudo. Ah, que legal. Agora faz o seguinte, sobe
até o alto da torre e de lá de cima você vai jogar tudo. Como assim? Não, faz isso lá. Você vai ter uma grande lição, um grande ensinamento. E essa pessoa fez justamente o que o padre pediu. Chegou até o alto da torre e chegou lá e espalhou, jogou. E quando ela viu que estava ventando bastante, todas as folhas se espalharam por toda a cidade. Ela falou: padre, e agora? Agora vai ficar difícil recolher todas essas folhas que se espalharam na cidade. Aí o padre diz: pois bem, minha amiga, da mesma forma que você proferiu as palavras, que as palavras não voltam mais, não tem como ter essa reparação, da mesma forma você não vai conseguir então recolher todas as folhas. Está vendo a gravidade da sua ação? Então esse é o exemplo que nós temos que tirar dessa pequena história. Agirmos mais com a razão, pensarmos antes de proferir alguma palavra, alguma frase que possa ferir ou machucar alguém. E o nosso título, então, como nós estamos apresentando aqui, vacina da alma. E de tudo que foi dito, qual é o melhor antídoto para, então, nos colocarmos à disposição nas nossas tarefas diárias, nas nossas provas, né? Como que nós vamos ficar mais imune com todos esses obstáculos? De que forma nós estaremos então vacinados para agirmos da melhor forma possível, sempre na melhor forma do bem, agindo para o bem? Justamente é com a evangelização de nós mesmos, através da evangelização, do estudo e da prática no nosso dia a dia, desde as nossas pequenas atitudes, das nossas pequenas ações, sempre com base no Evangelho. Meus irmãos, é essa a proposta que nós trouxemos para a reflexão dessa semana. Então, que possamos, então, criar o hábito de usar frases mais positivas, que nos façam nos sentir melhor. Desde essas mensagens positivas, esses nossos pensamentos positivos, desde o acordar até o adormecer. E que te utilizemos as palavras positivas com força, mentalizando-a de forma que elas se materializem e sejam auxiliares no processo individual da evolução, atraindo então para nós mais situações felizes. Então, que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje, amanhã e sempre. Ficam com Deus, meus irmãos, até uma próxima oportunidade. Até logo.